O que nós aprendemos com o recomeço de Caim? É isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Se você tem tido dificuldade para retomar um projeto, para recomeçar a tua vida, para realizar aqueles sonhos que ficaram lá para trás, então esse vídeo é para você, para que você seja edificado, para que você receba ânimo e incentivo para retomar os teus projetos, para retomar a tua vida e para vencer. Vamos aproveitar o início desse ano de 2022 para que as coisas mudem. Vamos mudar as realidades ao nosso redor. Então esse é o momento, fique com a gente e eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na tua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ok? Isso vai nos ajudar muito no crescimento do canal. Pois é, o que Caim tem a nos ensinar? Será que Caim nos ensina alguma coisa? Ora, obviamente, o que nós vamos aqui aprender não é o que Caim propriamente nos ensina, mas todo o episódio ocorrido com Caim em que ele mata seu irmão Abel tem muito a nos ensinar sobre recomeço. E como a nossa intenção aqui é levar você a retomar a tua vida, a retomar os teus sonhos, retomar os teus projetos, a avançar, a olhar para frente, a acreditar que você pode começar de novo, então isso vai ser muito útil, porque tudo que está na Bíblia para nós é um grande ensinamento para os nossos dias. E para falar sobre isso, nós vamos ler o capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 6. Olha aí na tua tela o que está escrito. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A essa altura, Caim já havia sido rejeitado por Deus. Quando Abel traz uma oferta ao Senhor, na verdade, a ordem certa é Caim traz uma oferta e Abel depois traz uma oferta. E a Bíblia vai dizer que Deus atenta e aceita a oferta de Abel, mas Deus rejeita a oferta de Caim. E nós sabemos que, na verdade, muito mais do que aceitar ou rejeitar as ofertas, Deus ali estava aceitando e rejeitando, aprovando e desaprovando pessoas. Deus estava aceitando a pessoa de Abel, mas Deus estava rejeitando a pessoa de Caim e, consequentemente, é óbvio, Deus estava rejeitando as obras de Caim. E por que Deus rejeitava as obras de Caim? Porque as obras de Caim eram más, ao passo em que as obras de Abel eram boas. E nesse ponto, nós vamos nos incluir de que maneira? Ora, há um princípio aqui muito claro que diz o seguinte: quando as nossas obras são más, e aí eu não quero falar de maldade, eu não quero falar que a pessoa é má, que a pessoa é perversa, que a pessoa deseja o mal para todo mundo, que a pessoa faz tudo que é errado. Não. Eu estou falando de obras mal feitas. Estamos aqui falando de erros. Estamos falando aqui de visão equivocada. Estamos falando aqui de decisões equivocadas. Estamos aqui falando de não acertar na vida. Então, assim era Caim. E por causa dos seus erros do passado, agora ele não era aceito. Mas olha que interessante. A gente poderia imaginar assim, mas Deus também, né? Deus não perdoa ninguém. Deus chega lá e logo lança a sentença? De maneira nenhuma. É exatamente o contrário. Olha que interessante, esse versículo que nós lemos é Deus investindo tempo aconselhando Caim e dizendo: ora, Caim, por que você está com o teu semblante descaído? Por que essa cara emburrada aí? Por que você está aí nervoso, mal-humorado? Porque, na verdade, amados, nesse ponto eu quero dizer o seguinte: nós temos essa tendência, né, de ficar de mau humor, ficar com raiva, até mesmo de Deus, mal-humorado até mesmo para com Deus, achando que nós somos vítimas, inclusive, de Deus. Que Deus quer o nosso mal, que Deus não olha para a gente, que Deus não se importa com a gente. E ficamos mal-humorados porque as coisas não estão dando certo na nossa vida. Ficamos mal-humorados, ficamos abatidos, ficamos emocionalmente abalados porque alguma coisa deu errada, porque o relacionamento deu errado, o casamento deu errado, o projeto deu errado, porque ficou desempregado, porque perdeu alguém da família. Enfim, são tantos os problemas na vida, né? São tantas coisas que nos marcam e que tiram de nós os sonhos, os desejos, a vontade mesmo de continuar, seguir em frente na nossa vida. Muitas pessoas já pararam de viver, ainda que andem, caminhem e respirem, porque perderam seus sonhos, porque perderam a vontade de realizar, perderam a vontade, elas falam para quê? Elas perderam a motivação para a própria vida. Mas olha que interessante que Deus ele vem até Caim e Deus fala: ora, Caim, por que você está dessa maneira? Se você proceder bem, se você fazer aquilo que é certo, porventura você também não será aceito?
Se você fizer a coisa certa, você não vai ter sucesso no resultado? Se você fizer a coisa certa, se o teu comportamento, se o teu procedimento não for correto, porventura você não vai ser bem-sucedido no objetivo? Assim como Abel, que se comportou da maneira correta e fez o que era certo, também foi bem-sucedido? Então nós vamos compreender o seguinte, amados. As coisas que acontecem na nossa vida nem sempre são por nossa culpa. Às vezes, realmente, é por culpa de outra pessoa em quem confiamos, é óbvio. Então, nós às vezes, hoje, sofremos a consequência de algo que outros fizeram. Mas isso não retira de nós a culpa pelo nosso sofrimento. Porque nós não podemos ficar olhando para o passado o tempo todo e atribuindo aos outros a culpa. Tudo bem, alguém pode ter a culpa do que te aconteceu no passado. Mas essa pessoa não pode ser responsabilizada pelo que acontece para você no presente e no futuro. Em outras palavras, se nós ficarmos presos a um ciclo do passado, a um episódio ocorrido, a uma etapa da vida em que alguém teve alguma influência negativa, nós nunca vamos avançar. Alguém talvez tenha sido culpado por alguma coisa ruim que te aconteceu no passado, mas as coisas boas que devem acontecer na tua vida hoje e no futuro, só você tem responsabilidade. Não podemos atribuir aos outros. Precisamos virar a página, concluir aquela etapa, aquele ciclo da vida e iniciar um novo ciclo. É esse recomeço que a responsabilidade recai sobre nós e não sobre as pessoas. Nós somos responsáveis pelas novas etapas da nossa vida, pelos novos ciclos da nossa vida, pelo recomeçar, pelo futuro. E é para lá que temos que olhar e caminhar. Agora, por outro lado, tem pessoas que hoje têm muita dificuldade na vida, não é por culpa de ninguém, é por culpa dela mesma. Voluntariamente ou involuntariamente, talvez por inexperiência, talvez por equívocos mesmo. A pessoa acabou sendo vítima de si mesma. Não importa. Não importa se a situação que você vive hoje tenha por culpado outras pessoas ou você mesmo. Não importa. O que passou, passou. O que nós precisamos é refletir o que eu posso fazer para mudar essa realidade a partir desse ponto em que eu estou. Então Deus fala para Caim, se você a partir desse ponto, a partir desse momento, se você começar a proceder de maneira correta, se você começar a se comportar da maneira correta, se você começar a fazer as coisas, você será aceito, assim como seu irmão foi aceito. Deus não está cobrando Caim pelo passado. Deus está alertando Caim e o aconselhando para o futuro. A partir de agora, você precisa se comportar de maneira correta, fazer o que é certo. Afinal de contas, se fazemos aquilo que é errado, o resultado será errado. Se nos comportamos de maneira errada, os resultados serão errados. Mas se nós comportarmos de maneira certa, os resultados serão corretos. E aí Deus continua a falar com Caim. Mas se você se comportar de maneira errada, se você fizer aquilo que é errado, se você continuar insistindo no teu comportamento errado, então o pecado jaz à tua porta. O pecado está ali, esperando, tentando, querendo te dominar. Mas você precisa dominar sobre o pecado. O desejo do pecado precisa ser dominado por você e não você ser dominado pelo pecado. Então, dentro do nosso contexto aqui, do que estamos falando, ora, Deus está falando o seguinte, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito e você vai ser bem-sucedido no teu objetivo. Mas se você fizer errado, então todas as consequências dos teus erros virão sobre você e te dominarão. Então tem pessoas que hoje são dominadas pelos seus erros. Tem pessoas que hoje já não conseguem mais recomeçar, não retomam a sua vida. Hoje, até mesmo tornaram-se fracassadas em alguma área porque foram dominadas pelos seus erros. Mas Deus está falando, olha, comporte-se de maneira diferente, comece a fazer aquilo que é certo, porque então, a partir daí, você vai ter domínio sobre tudo isso. E nós sabemos do resultado que Caim, na verdade, não ouve os conselhos de Deus. Para Caim era mais fácil prosseguir nos seus comportamentos ruins do que fazer uma conversão e passar a agir de maneira certa. E aí, como consequência, ele mata seu irmão. Então agora ele é expulso da presença de Deus. Como o próprio Deus diz, agora ele passa a ser vagabundo e fugitivo na terra. Então nós temos aqui o seguinte, houve um recomeço para Caim? Houve. Caim agora sai daquele convívio, que era o convívio da sua família, ainda convivia com os pais, com o irmão, agora está falecido. Caim agora, ele é expulso dali, ele sai errante pela terra. Deus diz que ele seria vagabundo e fugitivo. Em outras palavras, não tem o que realizar, não tem o que construir, não tem alvos, não tem objetivos, nada de bom será realizado. Será alguém desnorteado, perdido, alguém que não tem nada de bom a acrescentar. Então o recomeço de Caim
é horrível. Ele recomeça como sendo uma das piores pessoas. Não tem nada a conquistar. Não tem nada de bom para deixar como legado. E ainda vai questionar a Deus dizendo, o meu castigo é maior do que aquele que eu mereço. Então o que nós aprendemos com o recomeço de Caim é, não queremos ter esse recomeço na nossa vida. Não queremos ser como Caim. Precisamos reconhecer, eu errei, eu até aqui me comportei mal, eu não posso ficar infeliz pelo sucesso do meu irmão Abel. Eu preciso olhar para o meu irmão Abel e tê-lo como referência na minha vida. Eu preciso olhar para o meu irmão Abel e entender e compreender quais os comportamentos bons que me levam aos bons resultados como ele teve. E agora eu preciso então comportar-me da maneira diferente como me comportei anteriormente. Eu preciso mudar os meus hábitos, mudar os meus comportamentos. O meu recomeço precisa ser diferente de tudo aquilo que eu tenho feito até agora. Eu preciso dar um novo rumo na minha vida. E para dar um novo rumo na minha vida, eu preciso mudar aqui e aqui, na mente e no coração. Porque se eu não mudar aqui e insistir com a mesma maneira de enxergar o mundo, a mesma maneira de enxergar as coisas, os mesmos hábitos equivocados, as mesmas manias, eu não vou ter um futuro bom, eu não vou conquistar os meus objetivos, eu vou ser errante pela terra, eu vou ser alguém desnorteado, dando cabeçadas, sem saber aonde vai chegar e chegando a lugar nenhum. Então, é tempo de você recomeçar. Mas a primeira coisa que você precisa saber para recomeçar é que você tem que mudar a tua maneira de pensar, de enxergar, as tuas manias, os teus defeitos, as tuas falhas. Mude tudo isso. E nada disso se muda da noite para o dia. Você precisa planejar e você insistir, ser insistente nessas mudanças. Elas quererão te dominar, mas você precisa dominar sobre elas. As manias vão querer dominar a tua vida, mas você precisa dominar sobre essas manias, ok? Então faça isso desde já, ok? Fique com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos ajude a crescer esse canal, ok? Deixe o seu like, não esqueça, tem gente que assiste e não deixa o like. Tudo isso é importante para que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância e ele disponibilize o vídeo para outras pessoas. Nos ajude a crescer o nosso canal, ok? Eu te agradeço. Fique com Deus, Deus te abençoe, vamos recomeçar e vamos mudar as realidades ao nosso redor, ok? Deus te abençoe.